Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre as principais inseguranças que as pessoas estão sentindo nesse momento. Eu vou explicar da onde eu tirei esse tema, por que eu vou falar sobre isso aqui no nosso canal. Antes de continuar, eu preciso que você me ajude a disseminar, a levar as nossas informações por aí. Se você já está curtindo o nosso canal, se você já está seguindo o nosso canal, ajude a compartilhar esses conteúdos por aí. Se você ainda não está seguindo o nosso canal, clique aí em seguir, ative o sininho para você receber sempre a atualização dos nossos conteúdos. E também, no final desse vídeo, compartilhe com seus amigos. É muito importante que a gente consiga criar esse grupo aí de empreendedores que empreendem, mas empreendem de verdade, empreendem no bem. E é isso que a gente está fazendo aqui no nosso canal. Já dá um like aí no vídeo. Mesmo que você não goste, no final você dá um dislike, mas vai que você esquece. Então, dá um like desde já, tá bom? Para você não esquecer. Vamos entrar no nosso tema então, vamos falar sobre o nosso tema. E hoje é sobre as principais inseguranças que as pessoas estão tendo nesse momento. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu sempre recebo perguntas, né, nos meus canais. E essas perguntas, elas eram diferentes. Agora elas começaram realmente a mudar. Eu estou recebendo perguntas que eu nunca havia recebido, da maneira que eu nunca havia recebido e com muita frequência esses assuntos. Então decidi vir aqui e falar sobre eles, porque provavelmente alguns desses temas podem aí estar passando pela sua cabeça ou podem estar passando pela cabeça das pessoas que estão ao seu redor. De repente, então, trocando essa ideia aqui, eu consigo trazer mais informações, mais conteúdos para te ajudar. Legal? Então, assim, quais têm sido as principais inseguranças? Nesse momento, cara, tá tudo meio travado, as coisas ainda não estão muito claras, está se falando muito em criatividade. Criatividade, precisa inovar, precisa criar, precisa ter um pensamento fora da caixa, precisa ter um pensamento lateral, precisa enxergar o que ninguém está enxergando. Nossa! E quando você fala em criatividade, né? Muita gente pensa, pô, criatividade é coisa para artista, criatividade é coisa para pintor, criatividade é coisa para quem compõe. Mas na realidade, criatividade é para todo mundo. Todo mundo pode criar, de fato. Mas agora está se falando muito sobre isso. E nem todo mundo sabe que pode criar. Todo mundo pode, mas nem todo mundo sabe que pode. A maioria não sabe que pode, e esse é o problema. Então as pessoas ouvem falar em criatividade e acabam ficando extremamente ansiosas porque elas estão pensando, poxa, eu vou ficar fora do mercado, já que agora só quem vai ter oportunidade é quem inova, só quem vai ter oportunidade é quem cria. Eu não tenho isso dentro de mim, então eu não vou conseguir criar. O que que eu faço? Bom, em primeiro lugar, como eu disse, todo mundo pode criar. Existe um bloqueio, realmente existem alguns bloqueios, né? E bloqueio de que, pô, só quem cria é artista, o bloqueio de que, poxa, é só gente que nasceu com isso, criar é algo nato, né, que nasce com a gente, quando na realidade, não, a gente pode sim criar. E começar como criar? Começar olhando os problemas do dia a dia, olhando os pequenos problemas do seu dia. E a partir daí, desenvolver atitudes e soluções para resolver os pequenos problemas. Criar é isso, criar é resolver problemas. Se você não consegue criar hoje para resolver grandes problemas, comece criando soluções para os pequenos problemas ao seu redor, seja alguma coisa da sua casa, seja alguma coisa pequena, coisa do seu trabalho, e aí você vai perceber que criação é algo sim, que qualquer pessoa pode desenvolver. E como que eu faço, Wilton, então, para criar? Eu preciso ter uma ligação com além, eu preciso... Cara, lembra das coisas que você já fez na vida. Quando você tiver um problema, olha para o seu histórico, tenta lembrar as conversas que você teve com pessoas que você admira, tenta lembrar dos livros que você leu, das situações que você viveu. Provavelmente, uma boa parte dessas soluções para criar, para inovar, vem justamente das suas referências. Então é muito importante, obviamente, para criar, ter referências.
Todo mundo tem essas referências. Você já fez um curso, você já fez uma aula, você já conversou com alguém, você já leu um livro. E essas referências estão aí, estão aqui dentro. Ó. Então você vai juntar essa referência que você tem mais pesquisa. Pesquisa sobre aquele assunto. Você vai ver que vai dar match, assim, vai juntar as suas referências com a sua pesquisa. E aí você vai criar, você vai inovar. Entende? Então todos nós podemos criar. Todos nós podemos inovar. E a pergunta que me fizeram é essa, Wilton, todo mundo consegue criar? Não existe um número de pessoas que não conseguem criar? Todo mundo consegue criar, essa é a minha resposta. Todo mundo consegue inovar? Todo mundo consegue inovar, desde que entenda esses mecanismos. Eu preciso ter referência, eu preciso pesquisar e eu preciso buscar soluções criativas para os problemas que me são apresentados, começando de pequenos problemas do cotidiano. Assim você vai destravando e vai percebendo que na realidade criação não é algo divino necessariamente, não é algo que vem desde quando a gente nasce. Todas as pessoas conseguem criar. Obviamente algumas pessoas têm mais habilidade para isso, porque já é algo que elas vêm construindo desde criança, foram estimuladas para isso. Mas todas as pessoas conseguem. Então, se você aí dentro da sua cabeça falar, não consigo, tudo, você consegue sim. É importante você entender isso, ok? É possível sim, todo mundo consegue criar. Wilton, mas eu não sou tão criativo. Eu tenho uma empresa. Outra pergunta. Procura alguém que seja mais criativo para atuar na minha empresa? Obviamente, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça nesse momento não dá para saber tudo. Nós vivemos numa era de muita informação, de muitas coisas acontecendo. Você tinha uma mudança no cenário econômico, no cenário da humanidade antigamente de 20 anos, de 100 anos, demorava muito para as coisas acontecerem. Agora as coisas acontecem muito rápido. Então não adianta você querer saber tudo. Você tem que criar um bom guarda-chuva, um bom repertório de habilidades, das principais habilidades necessárias, mas você também tem que se cercar de gente boa. Obviamente, você pode trazer pessoas mais criativas para um determinado setor que você precisa desenvolver dentro da sua empresa, sem dúvida alguma. Você pode criar, trazer pessoas que já tenham isso desenvolvido dentro delas, mas sempre lembrando, elas têm isso desenvolvido dentro delas porque elas foram estimuladas ao longo da vida, e não necessariamente é algo divino, é algo que nasceu com elas, porque são os estímulos que ela recebeu. E dentro de cada área, independente de qualquer área que seja, área técnica, área da saúde, precisa sim de mentes criativas e precisa desenvolver sim isso. Por isso que essa é, sem dúvida, uma habilidade importante. Não precisa necessariamente o tempo todo você estar criando, mas essa é uma das habilidades importantes dessa nova era, sem dúvida alguma. Todo mundo consegue ser criativo, que é a outra pergunta, confirmando minha pergunta, na minha opinião, baseado nos meus estudos, nas coisas que eu acredito, todo mundo consegue ser criativo. Outra pergunta que eu recebi, Wilton, nesse período de mudança, mais do que nunca, estão falando em liderança, né? Que os líderes estão na frente das empresas e tudo. É preciso ser líder, mas eu não tenho habilidade para liderança. Olha só. Todo mundo pode ser líder, sim. Pode desenvolver, sim. Porque liderança não é algo que nasce com você também. É um bloqueio que você tem que quebrar aí. É possível, sim, desenvolver aspectos de liderança, sem dúvida alguma. E a primeira dica que eu dou para quem tem essa dificuldade de acreditar que pode ser líder seja você. Quanto mais você for você, quanto mais de verdade você for, mais chance você tem de conquistar a liderança das pessoas. Estude sobre o assunto. Se você tem uma empresa, se você quer ter uma empresa de sucesso, porque a pergunta é, para construir um grande negócio, tem que ser líder? Para construir um grande negócio, tem que ser um grande líder. Sim. Mas, e para ser um grande líder, preciso gravar vídeo? Para ser um grande líder, preciso escrever bem? Para ser um grande líder, preciso ser um líder carismático que sobe no palco e fala? Não! Para ser um grande líder, você precisa ser você. Você precisa ser conhecedor do assunto pelo qual você decidiu empreender, no qual você decidiu empreender. Tem pessoas que não são carismáticas, grandes executivos que não são carismáticos, que construíram grandes empresas, grandes CEOs aí por aí no mundo,
que não são carismáticos, não sobem no palco e dão show e faz todo mundo chorar, e faz todo mundo sorrir, faz todo mundo aplaudir, mas são pessoas que são referências técnicas, conhecem muito sobre o assunto delas e sabem, e são de verdade. As pessoas respeitam ela também porque ela é de verdade, porque o que ela é no dia a dia dela, as decisões dela são congruentes. O foco da gestão dela é realmente pensando no desenvolvimento do negócio, no desenvolvimento das pessoas. É um equilíbrio entre negócio e pessoas. Então, sim, para ter um grande negócio, você precisa ser um grande líder. Mas não misture ser um grande líder com ter exposição midiática, com ser bom em comunicar nas mídias sociais, com ter milhões de seguidores, não confunda isso. Ser um grande líder é cada vez mais se conectar com o que você é trazer a sua personalidade para a gestão, é entender de gente, é ser congruente nas suas decisões, é ser verdadeiro nas suas decisões. Existem outras características e muita gente tem confundido isso nesse momento. Que para ser líder eu tenho que estar aí, ter visibilidade e ser uma pessoa reconhecida no mercado como uma pessoa importante, e a partir daí eu vou conquistar a liderança das pessoas. Você conquista a autoridade dessa forma, as pessoas que estão fora passam a te ouvir porque existe um grande número de pessoas que vão te seguindo por aquilo, mas para construir liderança, você não necessariamente precisa ser uma autoridade reconhecida por milhares e milhares de pessoas. Você precisa ser uma autoridade reconhecida dentro do seu segmento, dentro da sua empresa, dentro do que você faz. E mesmo que seja algo técnico, então você precisa ter um conhecimento técnico sobre aquilo, você precisa ter um conhecimento profundo sobre aquilo, mas não necessariamente sair por aí fazendo palestras, ou falando, ou ganhando milhares de seguidores, ou saindo na revista, ou aparecendo na televisão, que vai realmente te tornar um grande líder. Existe uma confusão nesse momento que nós estamos vivendo, então vale muito a pena falar sobre isso. Um líder foi lá e falou que fez uma medida, que fez outra medida, e por isso que a empresa dele cresceu. Ok, o que fez ele líder não foi ele falar sobre isso, foram as medidas que ele fez. O que fez ele líder não foi ele sair na capa da revista, ele saiu na capa da revista porque ele fez muita coisa dentro da empresa, nos princípios da liderança, com a equipe, no desenvolvimento da empresa, com a visão do desenvolvimento do negócio. Não, ali foi só um resultado, né? E aí muita gente fala, mas eu não falo bem, eu não quero me comunicar, não quero aparecer. Ok, você não precisa disso para ser líder, esquece. Não é por aí, não misture. Muita gente falando sobre isso, mas não é por aí. Continuando, outro assunto que muita gente tem me perguntado. Como eu faço então, agora, nesse momento, para saber se o que eu estou fazendo não é uma moda? Se é uma tendência ou se é uma moda? Se o que eu estou fazendo já vai acabar? Essa pergunta eu tenho ouvido bastante, porque quando veio essa questão da pandemia e tudo isso, vários negócios acabaram, né? Um monte de gente ficou confusa, sem saber o que ia acontecer, e agora tá muita gente dizendo isso. Se não era moda, não deveria ter acabado. E o que é realmente algo sólido, que passe por crises, que seja realmente perene? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante. Bom, a diferença de tendência e de moda. Primeira coisa, a gente precisa entender a diferença de tendência e moda. Tendências são coisas que estão relacionadas à mudança de comportamento ou que estão relacionados a grandes comportamentos da humanidade, grandes necessidades da humanidade. Uma das mega tendências que a gente diz é a tendência da felicidade, que as pessoas procuram. Então, o que envolve a tendência da felicidade? Bom, turismo, alimentação, podemos dizer até que vestuário, e muitas vezes, em muitos momentos. E são mega tendências. Alimentação está relacionado a uma tendência da felicidade, então está muito próximo ali àquela tendência. Então, alimentação, de uma maneira geral, é algo que não é moda. Aí você fala, mas dentro de alimentação, eu tenho alimentação alemã. Bom, alimentação alemã. Aí você veio dentro das tendências da felicidade aqui, aí você veio com um subnicho aqui, com uma subtendência que é alimentação. Aí dentro de alimentação você veio com um subnicho que é alimentação alemã.
Ok. Então agora você já limitou, você já está focando o seu produto num público menor. Você começou a nichar. E aí a gente começa a chamar do nicho. E aí dentro de alimentação alemã, você vai trabalhar com cervejas alemãs, bebidas. Então, cervejas alemãs. E aí você já veio para um subnicho de alimentação, aí depois alimentação alemã e depois cervejas alemãs. Aí depois de cervejas alemãs, você vai trabalhar cervejas alemãs da região da Bavária. Aí você já tem um subnicho ainda maior, um público muito mais específico. Quando você começa a entrar demais no subnicho, então alimentação alemã, ok. Alimentação, cervejas, aí depois de uma região específica. Quando você começa a nichar demais, entrar muito no subnicho, aí esse negócio tende a virar uma moda. Tende a ter vida curta. Negócios normalmente de monoproduto, negócios que são muito subnichados, por exemplo, cafeteria, alimentação, aí depois vem cafeteria, correto? Ok. Aí depois de cafeteria você pode ter um subnicho caputineria, que vende só cappuccino. E aí você começa a nichar demais. Aí já você tem um negócio basicamente monoproduto com foco muito específico, então tende a ser moda, tem que ter cuidado. Outra coisa, você pega aqui alimentação, aí dentro de alimentação vem o lanchonete. Aí dentro de lanchonete tem hambúrguer, tem refrigerante, tem batata frita e tal, mas aí você monta uma batatateria, nem sei como diz isso, um negócio que vende só batata. Aí depois dentro da batata belga. E aí você começa a nichar demais. Esses negócios nichados demais tendem então a se tornar moda. Eu acho que a análise é essa. Não dá para entrar em todos os nichos, mas você pode olhar dessa forma para analisar a sua dúvida aí, baseado na pergunta que você fez, qual a sua dúvida, e assim vai dar para você entender melhor. Wilton, um negócio que não é muito próximo à mega tendência, que ele vem descendo aqui, ele tende a... Ele não dá certo? Claro, pode dar certo, mas são negócios que podem ter um prazo de validade menor. Eu posso investir em negócio? Pode, desde que você entenda o que eu estou dizendo para você. Claramente, o que eu estou dizendo para você. Você vai investir, mas ele é mais nichado, ele é mais focado. Tende a, depois de um tempo, sim, virar modismos. A gente tem uns exemplos aí das paleterias, né? Você deve ter ouvido falar de muita coisa. Aí apareceu os negócios dos churros, né? Que era só churros e tudo. Que são negócios que foi legal, o pessoal ganhou dinheiro e tal, mas depois de um tempo acabou. Por quê? Porque ele vai entrando muito no subnicho, vai ficando muito pouco para explorar, o funil diminui muito de entrada de clientes e de atendimento de gostos, né, de clientes. Então você tem um negócio muito limitado, depois de um tempo acaba ali o efeito novidade. E normalmente os negócios que são moda, eles vivem o efeito novidade. Não é à toa que as coleções de roupa, elas lançam 2 coleções por ano. Tem marcas que lançam até 4 coleções por ano. Os tênis, muitas indústrias lançam um tênis por mês, um tênis por semana, porque eles entendem a diferença. Acontece também com casa noturna, né? Acontece muito casa noturna também, a coisa da moda, que aí abre, depois de um tempo fecha e abre outra, porque aquilo vai caindo, vai vencendo ali o modismo, vai mudando o gosto das pessoas. Então, quando você tem um negócio nichado, focado ali, tende a realmente cair nisso. Você precisa estar em constante mudança. Se você souber isso, se você tiver isso claro, aí vale a pena, pode investir, não tem problema, desde que você entenda que você vai ter que estar em constante transformação, que você vai ter que estar empreendendo em áreas diferentes com o passar dos anos. Você não vai ter um negócio no segmento de longo prazo. Você vai ter sua empresa que vai se transformando, e essa sim no longo prazo, mas o produto final, o negócio final talvez não seja no longo prazo. Legal? Olha, continuando, tem mais uma pergunta aqui. Como gerar experiência para os clientes? Muita gente tem falado sobre isso, porque agora só se fala sobre como gerar experiência, que agora está mudando o hábito das pessoas, que agora as pessoas estão consumindo de maneira diferente, que agora a comunicação é diferente, que o marketing é diferente. Eu concordo com tudo isso, eu tenho falado bastante sobre isso também. Mas não adianta agora você se apavorar. Você nunca fez nada de tão especial de experiência, agora você vai querer criar algo fenomenal. Não é assim que funciona.
Deixa eu te dar uma dica. Quer gerar experiência? Começa partindo do básico. Começa partindo do óbvio. Começa partindo do mais próximo da relação, do que mais vai aproximar você com o seu cliente. Começa pensando no seu cliente em primeiro lugar. O que ele gosta, quais são os momentos especiais da vida dele, qual é com o que ele se sente feliz, com o que ele se emociona, com o que ele chora, com o que ele se diverte. Tenta entender como é que esse cliente se comporta da maneira mais simples possível e começa a participar ali, ó, de maneira prática, rápida, simples nesse momento, sabe? Porque senão você começa a querer gerar experiências grandiosas nesse momento e talvez você não vai conseguir. Para você chegar à excelência de algo, você tem que praticar, né? Ninguém corre uma maratona treinando um mês. Ninguém consegue ser recordista em alguma coisa treinando um mês, 6 meses. Você precisa treinar. E quando se fala de experiência é isso. Você precisa se colocar em campo. Você precisa fazer. Conforme você for fazendo, criando experiências simples, aquelas que vêm na sua cabeça, sabe? Vai fazendo. Se você não faz nada, se você fizer alguma coisa, já vai ser muito positivo para o seu cliente. Parta desse princípio. Você faz 0. Alguma coisa que você fizer já vai ser melhor do que ontem. Se amanhã você fizer um pouquinho melhor, já vai ser melhor. E a partir daí você vai aprendendo, você vai entendendo o que os clientes mais gostam, vai unindo o que você fez hoje com o que você fez ontem, com o que uma outra pessoa está fazendo, e aí você vai criando e gerando experiências melhores para o seu cliente. O que eu posso dizer para você, comece do básico, mas comece. Não fique pensando aí em estratégias mirabolantes, porque talvez você nem comece se você ficar pensando assim. Então, comece do básico, mas comece. E a última pergunta de hoje que eu tenho aqui é: como eliminar a insegurança? Wilton, agora eu estou mais inseguro ainda. Para empreender é difícil, empreender causa insegurança. Eu não sei se eu estou investindo certo, eu não sei se estou fazendo certo. Bom, muitas dessas dicas que eu dei para você hoje provavelmente já vão te ajudar a ter um pouco mais de segurança, já vão te dar um pouco mais de clareza aí na hora de você realmente fazer o que você precisa fazer no seu empreendimento, na hora de tocar o seu negócio. Mas assim, para eliminar a insegurança, eu costumo dizer que você precisa se colocar em campo. Não adianta, precisa fazer. Fazer e comemorar as pequenas vitórias. Presta atenção nas pequenas vitórias, sabe? Olha o que você fez hoje que ontem você não tinha feito. Simples, hoje eu escrevi um conteúdo aqui para um post para divulgar um produto meu, que ontem eu não fiz. Comemore essa vitória, você conseguiu fazer algo que você não tinha feito. Hoje eu consegui vender um produto, vender X% a mais que ontem eu não tinha conseguido. Comemora. Então tem que ser um passo de cada vez. O que causa insegurança, muitas vezes, é a gente ficar focado no grande resultado. E é óbvio, se você está no 0, ou se você está com pouco resultado, e você fica focado no grande, você vai ficar inseguro mesmo. Isso acontece com todo mundo que pensa assim. Se você ficar pensando assim, você vai ficar inseguro. Você tem que olhar, sim, ter uma meta, ter uma clareza de onde você quer chegar, mas você tem que também dividir isso e olhar o passo a passo, o dia a dia, e a cada dia comemorar as pequenas vitórias. Isso vai te tirando de segurança, isso vai te dando mais firmeza, porque você anda 10% e solidifica aqueles 10%, reconhece que você alcançou aquele resultado, acredita que aquele resultado foi importante, isso te dá mais força, é um alicerce para você continuar até alcançar os 20% da realização daquele projeto. E assim você vai andando. Quem não presta atenção nas pequenas vitórias, está sempre olhando lá o grande objetivo, tende sim a ficar inseguro e normalmente acaba parando no meio do caminho. Então, comemore as pequenas vitórias, essa é uma dica importante, e estude sobre o que você está fazendo. Aprenda sobre isso. Chegue no nível de ser o melhor sobre esse segmento. Por que não? O que impede você de ser o melhor dentro desse mercado que você atua? O que te impede, cara? Nada te impede. Você pode estudar mais sobre isso, você pode buscar mais informações. Quanto mais você aprender hoje, colocar em prática amanhã, aprender hoje, colocar em prática amanhã, aprender hoje, colocar em prática amanhã, menos insegurança você vai ter. Então, tenha referências, estude sobre o mercado, busque informações, coloque em prática tudo que você estuda, não fique só estudando, parado, e comemore as pequenas vitórias. Isso, sem dúvida alguma, vai te tirar a insegurança.
Pessoal, perguntas diferentes das que eu vinha recebendo. São perguntas muito legais. E sempre que possível vou vir aqui responder outras perguntas, trazendo temas que talvez façam sentido para você, que realmente possa te ajudar aí no seu negócio. Eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado bastante. Se você gostou, como eu disse lá no início do vídeo, dá um like aqui, compartilha com seus amigos. Quantos amigos talvez você tenha que precise ouvir um pouco dessas coisas que eu estou falando, talvez faça sentido para eles, então mande essa informação para seus amigos. Também, se você quiser acompanhar os nossos canais por áudio no nosso podcast, o Podcast X, e também no Instagram, para ficar acompanhando nosso dia a dia, os nossos conteúdos. Em cada canal a gente tem conteúdo diferente. Você vai lá, Bezerra, @BezerraWiltonOficial no Instagram, ok? Espero que você tenha gostado. Nos vemos nos próximos materiais. Se quiser, deixa um comentário aqui também embaixo. Faça uma pergunta, deixe perguntas, porque a gente pode, assim, saber o que você mais quer ouvir e preparar conteúdo novo para você. Legal? Um abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.